defesa siciliana, variante Sveshnikov e outras com o cavalo C6 no segundo lance. E4, C5, cavalo F3, cavalo C6. Esse lance pode inverter as linhas da Negdorf, Paulsen, entre outras. Depois de D4, C toma D4, cavalo toma D4, nós vamos ver algumas linhas independentes sem D6 rápido. Por exemplo, G6 leva dragão acelerado com a ideia de não perder tempo com o lance de D6, podendo em algumas linhas optar por D5 direto. E5, depois de cavalo B5, se D6 pode inverter a Sveshnikov que nós veremos na partida principal. Ou A6, permitindo cavalo D6 cheque, que é a variante Loventhal. Bispo toma D6, dama toma D6, dama F6. Aqui as brancas podem trocar as damas, o mais comum é tirar para D1, podem tirar para A3, seguindo os traços da variante Loventhal, uma variante interessante também. Mas depois de cavalo F6, cavalo C3, E5, cavalo de BD5, as brancas podem seguir com bispo B4, A3, bispo toma C3, cavalo toma C3, que é uma linha considerada boa para as brancas, ou bispo C5, bispo E3, se D6 aqui, bispo toma C5, D toma C5, dama toma D8, as brancas têm vantagem porque as negras perdem o roque, e se bispo toma E3, cavalo D6 cheque, rei F8, F toma E3, dama B6, cavalo C4, as brancas têm vantagem. Com D6 entramos na famosa variante Sveshnikov. Vamos ver a partida entre Everaldo Matsuura, um especialista dessa linha, mestre internacional do Paraná, contra o mineiro mestre FIDE Evandro Barbosa. Depois de bispo G5, A6, cavalo A3, B5, a continuação que é bem forçada. Há uma opção mais agressiva para as brancas, que é bispo toma F6, G toma F6, cavalo D5, uma sequência muito popular, ou cavalo D5, que é uma linha mais posicional. Aqui os amadores gostam muito do lance bispo E6, que é bom também, mas depois de bispo toma F6, G toma F6, C3, bispo G7, cavalo C2, as negras têm que ter muito cuidado. Por exemplo, cavalo E7 aqui, que é bom em muitas linhas, permite cavalo de C3, roque, bispo D3, rei H8, dama F3, cavalo G6, H4, com vantagem das brancas em Soares e Barrio, 1996. Ou bispo toma D5, que muda um pouco a estratégia. Depois de dama toma D5, cavalo E7, dama D3, o bispo de casas brancas faz muita falta, como nós vamos ver na partida principal, que seguiu com bispo E7. A estratégia das brancas é um bloqueio nas casas brancas. Por isso que aquela troca de bispo citada nem sempre é uma boa ideia para as brancas. Para as negras, quer dizer, ela deve manter o bispo para ficar mais fácil de controlar a casa D5. Depois de bispo toma F6, trocando uma das peças que controla o D5, bispo toma F6, C3, as negras têm várias opções aqui para escolher o plano ideal. Cavalo E7 aqui já é possível, mas é a única linha em que as brancas não devem seguir com cavalo C2, recolocando o cavalo direto no jogo. Cavalo toma F6 cheque, seguiu em Nizipeanu e Halquias, e Nizipeanu e Moreno, em 2000, e em Tiviakov e Serbo, em 1998, é uma linha muito teórica. G toma F6, bispo D3, sempre lembrando aqui das casas brancas, bispo B7, dama E2, com ligeira vantagem das brancas, não uma vantagem tão clara. Torre B8, cavalo C2, roque, H4, seguiu em Karjakin e Moisenko, e Elianov e Kudrin, ambas em 2005. Todos os planos das brancas é travar as casas brancas centrais. Depois de bispo G5, outro lance muito teórico,
cavalo C2 recolocando o cavalo em jogo, cavalo E7, H4. Outra linha possível que é cavalo de CB4, roque A4, que seguiu em Kansky e Carlsen 2005. H4 também é um lance teórico, bispo H6, A4 buscando quebrar os peões da ala da dama das negras, B toma 4, cavalo de CB4. Numa partida entre Karyakin e Radiabov 2005, seguiu bispo D7 e as brancas optaram por torre toma A4 para trocar o bispo de casa negra e fazer um forte bloqueio das casas centrais brancas, mostrando como é importante essa estratégia. Depois de roque, dama toma 4, cavalo toma D5, cavalo toma D5, A5. Todos esses lances são muito populares, seguindo em várias partidas. As brancas tentam travar as casas brancas e as negras fugir desse bloqueio com um contra-ataque muito forte na ala do rei. B4, bispo D7, B5, bispo E6, bispo C4, rei H8, para seguir com o importante lance de ruptura F5, G3, F5. Para quem não está acostumado com essa linha, é normal o rei branco ficar aqui, muitas vezes mais seguro do que rocando rápido, e um dos planos principais das negras é conseguir essa ruptura F5, para quebrar a base e acabar com o bloqueio das casas brancas. Aqui seguiu E toma F5, bispo toma F5, bispo E2, bispo E6, dama E4, sempre o mesmo tema estratégico, dama C8, roque, dama C5, C4, bispo H3, bispo D3, contra-atacando, bispo F5, dama E2, E4. Na Sveshnikov as negras devem ser muito ativas, e é o que o Evandro Barbosa está fazendo aí. Bispo C2, com um jogo extremamente complexo. Bispo H3, por exemplo, se torre de F1, bispo G4, as brancas têm uma defesa muito difícil. Então, optaram por bispo E4, bispo toma F1, torre toma F1, muito comum sacrifício de qualidade da Sveshnikov. Torre de A8, dama D3, torre E5. Agora o bispo H7 não é tão boa ideia. A4 e o peão A começa a ficar muito perigoso. Seguiu o rei G2, G6, F4 atacando a torre de A5, torre E6, F5, G toma F5, bispo toma F5, torre de E8. Aqui de novo não é melhor bispo H7 por causa de torre F1, rei F1, A4, o peão de A começa a ficar muito perigoso. B6, A4 é a melhor chance de contra-jogo para as negras ativar esse peão. Torre A1, A3, G4, o jogo é muito complexo, bispo G7, torre toma 3, torre A1, cavalo E3, dama B6, torre B3, dama A7, torre A3, dama B7, cheque. Aqui o correto era cobrir de bispo. O Matsura jogou rei F2, simplesmente torre H1 aqui, ameaçando dama B2. Seria extremamente perigoso. E torre H2 também. O Evandro seguiu com a dama H1, torre A7, dama toma H4 cheque, rei G2, dama H1 cheque, rei F2, dama G1, rei F3. E aqui as brancas ganhariam, as negras ganhariam facilmente, tanto com H5 como torre A8. Vai seguir de novo dama H1, rei F2, torre G1, torre toma G7 e agora permitir o empate com rei toma G7. Ganharia fácil, dama H2 cheque. Depois de rei toma G7, dama toma D6, defendendo H2, torre A1, dama E5 cheque, torre F6. Uma escapada milagrosa do Matsura que deu perpétuo depois de dama E7, torre F7, dama E5, torre F6, dama E7, torre F7, dama E5 e foi a